aí, gente, estamos aqui para mais um episódio do Ancol Digital, que é sempre muito bom estar aqui com vocês, é sempre muito bom trazer as verdades do reino para você. É bom demais compartilhar a ciência, a filosofia, a teologia, tudo compactuando para glorificar a Deus e com esse conteúdo te capacitar, te fortalecer, te dar argumento, te dar sustentação para a sua fé. Que essa fé fique ainda maior, que a sua dependência em Deus ainda aumente mais, que a sua vontade de conhecer a palavra de Deus e as coisas de Deus aumente cada vez mais e ainda você pode ter conteúdo, receber uma capacitação para proliferar essas verdades e ainda cumprir aquilo que você tem para cumprir dentro daquilo que Deus propôs para a sua vida. Hoje, a gente tem um convidado aqui muito especial. Nosso convidado aqui é o Marcos. Boa noite. Marcos, obrigado, querido, por ter vindo. Obrigado por ter aceitado esse convite. O Marcos foi meu aluno na época do colégio, no ensino médio, e eu o reencontrei aqui na igreja, nas aulas do Uncollege. E eu já estava, após o término do ensino médio, ele foi tocar a vida dele e tal, e sigo ele no Instagram, ele foi construindo uma carreira muito legal. E na hora que eu vi ele aqui no college, eu falei, não, Marcos precisa vir aqui para a gente conversar. Marcos, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado aí por estar aqui, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Fabiano, muito obrigado aí pelo convite, fiquei muito feliz quando a gente se reencontrou na quarta-feira retrasada. Quando eu vi ali você, lembrei que foi um professor muito especial para mim lá no Bom Jesus. Sim. E estou bem feliz aí com esse encontro. Espero que a gente consiga realmente tocar no coração de muitas vidas aí. Eu tenho certeza que vai, Marcos. E me conta uma coisa. Me fala um pouquinho primeiro de você. Nasceu em qual cidade? Está com quantos anos? Como é que foi? Como é que é essa tua história? Veio de algum lugar? Sempre Curitiba? Como é que é isso? Maravilha. Então, o nome é Marcos Vinícius Jaszczewski, tenho um sobrenome desafiador de escrever, polonês. Tenho 28 anos, sou filho amado de Deus e herdeiro de Deus. Sou filho da Deise e do Marco, irmão da Emanuele. Sou nascido em Curitiba mesmo, certo. Nunca saí daqui para morar em outro lugar ainda. E nasci com uma síndrome rara, chamada síndrome de Vater, onde cada letra da palavra Vater é uma anomalia da qual eu nasci. Mas foi tudo curado através de cirurgia logo nos meus primeiros meses de vida, principalmente. Certo. Teve até uma cirurgia que foi bem delicada, que eu nasci com o esôfago separado do estômago, ou seja, eu não conseguiria me alimentar. Teria que usar um tubo para eu conseguir me alimentar. Aí meus pais escolheram fazer a cirurgia, que é de uma forma arriscada, tinha apenas 15% de sobreviver, mas graças a Deus, aos médicos, deu tudo certo, estou aqui. A única coisa que ficou foi a má formação congênita, né, nos meus membros superiores. Certo. E essa síndrome tem alguma causa ou é... Não sabe exatamente o que é, assim, sabe? Então, não, é uma síndrome bem rara, assim, mas não sabe exatamente na época da gravidez, já percebeu essa síndrome enquanto você ainda estava em formação ou foi aquele susto da hora do parto? Ficou sabendo que ia ter alguma malformação logo, acho que no 7º mês, alguma coisa assim. Certo. Então, na hora do parto já se sabia. Já se sabia. Que poderia ter algum tipo de emergência, alguma coisa assim. E você conseguiu, Marcos, crescer, ter vida escolar normal? Lá na escola que eu lembro de você, não tinha nada que se te colocasse com algum tipo de dificuldade especial. Foi normal? Foi tranquilo. Não totalmente tranquilo, mas eu digo assim, eu gosto muito de dizer assim que Deus ele tira algumas coisas, mas ele sempre coloca outras coisas no lugar, né? Certo. Então, vamos dizer entre aspas, né? Fazer entre aspas aqui, ele tirou minhas mãos, mas ele me deu uma família incrível, assim, né? Um coração incrível, uma cabeça incrível, assim. Meus pais, eu tenho minha irmã, que é 1 ano mais velha, né? Mas meus pais sempre me criaram da mesma forma. Eu e ela, eu com meus primos, então tudo que ela tinha que fazer, eu fazia também. E foi tudo... eles nunca me olharam, eu gosto muito que meus pais, eles nunca me olharam como uma pessoa com deficiência, sabe? Eles sempre buscaram
não, já que você tem um pouco mais de dificuldade, você vai fazer as coisas só que com as adaptações. Certo. Então, por exemplo, a minha irmã tinha que fazer caligrafia. Ela falava, ficava 15 minutos, sei lá, eu ficava meia hora. Em vez de eu fazer menos por ser deficiente, não, fazia mais para conseguir fazer. Gastaria um tempo a mais para fazer. Então, nunca foi comutadinho, só, opa, vamos trabalhar de uma outra forma para... E até mesmo essa questão da escrita, como é que você fez na sua vida escolar? Isso atrapalhou? Você conseguiu ser um bom aluno, academicamente falando, cognitivamente falando, quanto às notas e tudo mais? Como é que foi isso para você? Foi tranquilo, assim. Eu não me lembro, assim, antes eu não sabia escrever, assim. Eu lembro que foi desafiador no começo, mas eu lembro na 6ª, 7ª série, até teve uma professora de geografia que ela escrevia bem rápido lá no Bom Jesus. E daí ela tinha terminado de escrever o quadro, olhou para trás, eu não estava mais escrevendo. Ela falou, Marcos, você não vai escrever? Não, professora, é que eu já terminei. Já copiou, acompanhou ela, foi mais rápido do que... Mais que os outros estava todo mundo escrevendo, eu já tinha terminado. Você já tinha terminado. Sabe? Então, poxa. Eu sempre tive facilidade assim, até de escrever rápido por conta de tudo que eu treinei, assim, né, vamos dizer, em casa. Assim. Certo. E para estudar, você gosta de estudar? Sempre gostou? Sempre foi tranquilo, assim, sabe? Eu nunca fui uma pessoa... antes, eu não era uma pessoa muito de ler, assim, eu gostava muito, mas os que eu mais gostava na escola era educação física, gostava de matemática, que era que eu me dava bem, assim, sempre gostei de fazer esses cálculos rápidos, quando veio o sudoku na época também era algo que eu gostava de fazer, sempre fui mais do raciocínio lógico, assim, nunca fui tanto do português, mas sempre... Então você é mais de exatas do que de humanas e biológicas. Na escola sempre foi, mas daí depois foi mudando as coisas. Foi mudando na carreira. A gente vai crescendo, vai até mesmo por onde você vai se envolvendo, né? Sim. Aí algumas habilidades vão sendo desenvolvidas. E como é que é a tua vida cristã, Marcos? Qual que é o teu vínculo? Teu, da sua família? Tua família é cristã, não era? Você se tornou sozinho? Como é que é isso? Qual que é a tua herança aí no que diz respeito? Em relação a Deus, assim, a minha família sempre acreditou. A gente era muito mais na questão católica, né? Então fui batizado na igreja católica, cheguei a fazer primeira Eucaristia, tudo também. Então, principalmente meu vô, por parte de mãe, ele levou muita gente nessa questão católica. Ele até queria ser padre, papa, assim, até mas acabou seguindo no exército, né? Certo. Então ele levou sempre muita gente, a família, nessa questão do catolicismo. Minha mãe, quando eu nasci, ela foi mais pro lado do espírita, porque o médico tinha falado, essas coisas quando acontecem de pessoas especiais, lá quando ele era um espírito, ele te escolheu, você escolheu ele. Daí minha mãe, junto com o catolicismo, foi para a questão espírita também. Certo? Então, eu sempre acreditei muito em Deus, assim, só que eu, depois ali dos 12 anos, assim, que eu me lembro, eu não gostava de frequentar a igreja ali católica, assim, não era algo que eu sentia vontade de ir. E na missa não era algo... Não era algo que eu sentia, assim, muito, sabe? Eu sentia, às vezes, muito mais a obrigação de ter que ir no domingo, assim, sabe? Certo. Então, eu acabei meio que deixando um pouco de lado, sempre acreditando em Deus, fazia minhas orações ali, Pai Nosso, Ave Maria. E aí eu lembro que, quando que foi? Agora eu não lembro exato, mas eu fiz um retiro chamado o DEACO, que é bem famoso aqui. E minha irmã, uma amiga da minha irmã chamou ela para ir, daí depois que minha irmã fez, ela me convidou para eu fazer parte. Eu achei muito interessante, assim, foi muito legal o retiro, daí estar num ambiente de pessoas assim buscando a Deus, assim, foi algo diferente porque na igreja não tinha tantos jovens e ali era muito mais um retiro para os jovens. Sim. Foi interessante tudo, só que foi 1 ano e meio assim e acabei me afastando novamente, assim, sabe? Ok. Aí que eu me lembre, depois eu fui para um outro grupo de jovens, que era o Grupo Anjos, de uma outra igreja ali no Santo... Agora eu não vou lembrar de jeito o bairro. Mas também fiquei por 1 ano e meio ali, era um encontro de jovens ali, e eu me conectei muito com Deus através da música, assim, sabe? Eu comecei antes eu não conhecia as músicas, assim, e daí comecei a ouvir e achei, caramba, quando eu ouço, que eu sou uma pessoa que eu gosto, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, que eu gosto de instrumentos, de música, e então me conectei muito através da música, assim, sabe? Foi a melhor maneira que eu consegui me conectar com alguma Deus. Música em especial, algum momento especial que a música
traz alguma mensagem especial? Tem alguma música em específico assim, não? Na época, assim, quando eu comecei, o que eu mais cheguei a ouvir foi Fernandinha, assim, sabe? Certo. Uma Nova História foi algo que mexeu muito comigo, assim, tipo, não, pô, Deus tá ali, tem coisas novas que estão para acontecer. Então, eu acho que foi a primeira música que eu ouvi mais vezes, assim, Uma Nova História e I Can Only Imagine também, que era uma música que eu ouvia, assim, eu achava bonito ela de ouvir, assim. Você chegou a assistir o filme ou não? Cheguei também. Assistiu o filme também. Fantástico, muito bom mesmo. Assim. E aí você tem essa origem dentro do catolicismo, a sua mãe com o espiritismo, você participando do grupo de jovens da Igreja Católica. Onde é que entrou o Marcos na Igreja Cristã Evangélica? Certo, foi ali no ano de 2023, eu tinha começado Você já estava com 25, 26 anos. Isso. Eu tinha até vindo aqui para a PIB, tinha começado a gostar dos cultos, vi que tinha culto dos jovens e tudo mais, só que tive meio dificuldade assim, de me enturmar, assim, sabe? Acabei não achando as celas. Eu acho que eu também não busquei tanto me envolver, mas também não foi algo que rolou. Logo de cara acabou acontecendo, sabe? Aí acabei só indo bem de vez em quando, uma vez por mês, eu acho. E daí eu jogo beach tênis, né? E tinha, onde eu jogava beach tênis, principalmente aos domingos, tinha o pessoal que era meu amigo, que tinha de amizade, eles eram pastores de uma outra igreja, certo, que era a igreja C3. Eu acabei me conectando em agosto do ano de 2023. Aí comecei já a gostar, era só muito principalmente voltado para jovens, assim. Aí os líderes de jovens começaram a me chamar para ir na casa deles. Aí eu já gostava, né, de percussão, me chamaram, você toca carrom? Toco, venha tocar junto com aqui o pessoal. Aí foi uma transformação incrível, assim, para mim. Quando eu tava ali, já gostava de música, e quando eu tava tocando a música, foi uma sensação incrível, assim. Eu lembro a primeira vez que eu toquei, eu senti muito o Espírito Santo ali naquela presença. E daí eu fui muito a fundo, comecei a ouvir muito mais música, eu queria treinar, né, para tocar, fui me envolvendo mais com o pessoal ali, e acabei já até me batizando pela igreja em setembro do ano de 2023. Nossa, foi bem rápido. Foi, as coisas aconteceram rápido, tava imergindo mesmo, assim, sabe? Que legal. E foi muito bom, assim, que isso me tocou, assim, e eu consegui tocar a minha família ao mesmo tempo, sabe? Certo. Meu pai e minha mãe, pô, o que é essa transformação que o Marcos está tendo? Essa mudança, assim, de mentalidade, ele está ouvindo agora mais louvores. Antes eu até ouvia, mas tinha vergonha de ouvir perto dos meus pais, assim, sabe? E daí eu comecei até a ouvir mais alto, eu sempre gosto de, quando eu tô no banheiro, ouvir música e cantar. E daí eles começaram, pô, tem alguma coisa mudada ali no Marcos. Daí, pô, chamei meus pais para irem ali, minha irmã tava no outro lado do mundo, tava na Itália, mas a gente se conectando, assim, também. Eu mandando alguns versículos para ela, mandando algumas músicas. E ela acabou gostando também e acabou frequentando uma igreja lá na Itália também. Itália. Que então legal. foi algo assim que foi uma mudança muito rápida e muito forte, assim, sabe? Que aconteceu em mim e daí na família também ao mesmo tempo, sabe? E uma coisa que eu achei bem legal nessa parte de eu tocar na parte musical, assim, que no ano de 2023, eu comecei a tocar na noitada, assim, né? Certo. Com um amigo meu, a gente tocava nos bares muito demais, assim, de Curitiba, mais 55, Santa Marta. Então era algo que nossa, meu Deus, tô indo tocar nesses lugares, eu sentia uma energia maravilhosa, assim, sabe? Sim. E daí a primeira vez que eu toquei na célula, né, foi fantástico. Daí eu fui tocar 2 semanas depois nesse mesmo lugar, eu senti um vazio, assim, dentro de mim. No lugar que eu mais gostava de tocar, eu senti um vazio. E eu falei, caramba, não tá fazendo tanto sentido, assim, sabe? Aí eu toquei por mais um mês, assim, com meu amigo, só falei pra ele, cara, pra mim não tá mais fazendo sentido tocar nesses lugares, assim, não tô sentindo algo bom, assim, e tava sentindo realmente a presença quando eu tocava ou em culto ou na célula. E daí acabei deixando de lado, assim, mas é algo que, assim, que nem as pessoas às vezes pensam, não, nossa, mas o Marcos, porque a igreja diz que você não pode tocar à noite, ou que você não pode beber. Não foi nada disso, foi algo que realmente eu fui sentindo... Uma experiência entre você e Deus. Experiência minha que eu falei, cara, isso daí não tá mais fazendo sentido, eu quero parar de frequentar. Então isso foi demais, assim, sabe, o que aconteceu.
Para você é muito natural, né? Você conta isso de uma forma muito espontânea, até porque 28 anos, isso já faz parte da sua rotina. Mas você consegue imaginar o que causa nas pessoas quando você fala, eu jogo beach tênis, ou eu toco carrom, ou eu toco bateria? Você tem ideia do que as pessoas olham aquilo ali? Como assim? Uhum. Da onde você tirou isso, Marcos? O primeiro beach tênis era algo que você olhava para a sua deficiência e falava, cara, eu vou fazer, não tem sentido eu fazer, então eu vou lá e vou fazer. Como é que é isso na sua cabeça? Você já tocava bateria antes de se converter, já tocava na noite. Pelo que eu entendi, você joga o beach tênis antes da sua conversão também. Uhum. Então existe algo na sua mentalidade, no seu jeito de encarar a própria vida e olhar para a sua deficiência, que não foi você se converteu, então começou a encarar desse jeito. É algo que você já encarava antes. Sim. O que é? O que passava pela sua cabeça? Quem que era o Marcos antes de converter diante da deficiência dele? Perfeito. Acho muito interessante isso, assim, que, como eu falei, assim, desde sempre, Deus sempre já esteve muito presente na minha vida, né? Sim. Meus pais, pô, mas você passou por um momento difícil, aconteceu um milagre na sua vida, né? De você ter sobrevivido ali à cirurgia. Então, sempre acreditei muito nessa questão. Uhum. E até recentemente, as pessoas vieram até me perguntar, pessoas até meio que num estado mais de depressão e tudo, que não tem deficiência física, né? Mas eu sempre... Todo mundo tem alguma deficiência, Algum tipo né? Perfeito. Tem algumas que são mais explícitas, que é no meu caso, e outras são mais internas. Uhum. E eu comecei, tá, mas como que será que eu... Porque para mim sempre foi muito natural as coisas, de conseguir fazer, jogar tênis, bateria, né? E aí eu percebi assim, nossa, eu nunca me olhei no espelho e me vi com deficiência. Eu nunca me vi uma pessoa deficiente, sabe? Eu acho que veio muito da maneira como meus pais me criaram, assim, e eu acho que essa conexão com Deus também me ajudou, assim, sabe? Certo. Eu acho que sempre foi falar, você não, o importante não é o que tem por fora, é o que tem aqui dentro. Eu lembro do meu bisavô falando isso, importa a tua cabeça e teu coração o tempo todo, sabe? Então acho que eu nunca me vi como uma pessoa com deficiência. Eu sempre via esse lado, olhava para o espelho e eu via o Marcos, que é o que eu coloco no meu Instagram, principalmente o Marcos sem limites, né? Que não tem limitação nenhuma, sabe? Aí em relação ao esporte, minha mãe falou uma vez uma frase assim, que o esporte ele me mostrou para o mundo, assim, sabe? Porque eu ia para algum lugar, por exemplo, uma vez tive que trocar de escola, tinha saído do Bom Jesus do Água Verde, tinha ido para uma outra escola sagrada, e aí para mim turmar, né, nessa nova turma, era meio desafiador, as pessoas olhavam com uma pessoa com deficiência, às vezes se afastavam, não queriam conversar comigo. Aí na educação física, as pessoas diziam, eu já jogava bola, e eu jogava bem bola. Caramba, ele joga bola, pô, eu quero ele no meu time. E daí quebrava esse olhar preconceituosos, as pessoas vinham conversar comigo, por causa, principalmente o futebol. Isso eu lembro quando eu ia para Camboriú também, eu jogava futebol na praia, e as pessoas, caramba, pô, que legal, vamos chamar esse... Daí eu começava a fazer amizade, principalmente através do futebol, acho que em festa, todas essas coisas, sabe? Então o futebol foi o meu principal meio de quebrar olhares preconceituosos para as outras pessoas. Certo? Porém, eu sempre gostei muito do futebol, sempre até fui habilidoso, gostava de driblar, só que por conta dos meus braços eu não tinha muito equilíbrio. Então ali na fase ali, de 14, 15 anos eu demorei um pouco para crescer também, o pessoal começou a ficar mais forte, as trombadas sempre acabavam me ferrando. Meu para-choque era minha cabeça. Cheguei a desmaiar, cortar a cabeça algumas vezes, assim, e daí meus pais falaram, ó, não dá mais, tem que mudar de esporte. E eu, tá. Já jogava frescobol na praia, e meu pai e meu tio brincavam comigo, assim, sabe? E já cheguei até a brincar de tênis de mesa na escola, também lá no Bom Jesus. E aí eu falei, quer saber, o esporte que eu gosto muito de assistir, de ver, e eu quero tentar fazer é o tênis. Aí meus pais, pô, mas tênis? Pô, eles ficaram meio se olhando, assim, ele vai jogar tênis? Eu falei, vamos dar um jeito. Não, bora, vamos. Aí daí fui para uma escola fantástica, Marco Silva, tive um professor chamado Toninho, que ele agarrou a causa. Ele falou, não, pode se deixar comigo que a gente vai dar um jeito. A gente ficou um dia inteiro treinando para ver como que eu ia jogar e acabei jogando assim.
E foi fantástico, assim, E sabe? você chegou a participar de campeonato de tênis? Joguei. Até no meu primeiro mês de jogando tênis, assim, já fui jogar num torneio. Daí era um que jogava simples e dupla, assim, sabe? Estilo Copa Davis, para quem entende mais do tênis, assim. E nesse primeiro torneio eu fui campeão. Foi campeão. Primeiro torneio que eu joguei. Mas você jogava com o pessoal de torneio? Pessoas normais. Nunca joguei com... Normais, né, entre aspas. Nunca joguei com pessoas com alguma deficiência no tênis. Jogava com os tenistas que jogavam normais, a disputa normal. E eu me empolguei muito, assim, né, até com tênis, e eu queria ser atleta profissional. Só que realmente, assim, comecei jogando sem nenhuma adaptação, né? Eu colocava a raquete aqui e batia com meus braços, assim. Então foi algo meio... Era cansativo, de uma certa forma também, sabe? E aí até queria jogar tênis, e até veio no ano de 2016, 14 ali, e a Globo veio me entrevistar, tudo em questão assim, daí eu falei, pô, eu quero... Você destacou mesmo. Me destaquei. As palavras da sua mãe tomam um outro sentido, né? Sim. Te apresentou para o mundo mesmo. Total. E aí eu quis ir atrás disso até para, vamos atrás de pessoas com alguma deficiência para eu poder jogar com essas pessoas também, sabe? Sim. E daí a gente foi procurar, daí chegou até ir para o Sport TV também, foi algo incrível. No começo não apareceu pessoas, porque nas Paralimpíadas só tinha cadeirantes, né? Certo. E hoje em dia já tem pessoas até parecidas comigo, ou só que não tem um braço, que jogam tênis assim. Né? Mas ainda não tem uma categoria profissional relacionada a isso. Né? E olha só para você ter uma ideia do que é isso. Segue um videozinho do Marcos jogando tênis. Sujou o calbute. Olha só, Marcos. Jogou tênis, maravilha, título e tudo mais. A música e instrumento. Como é que é? Como é que foi isso? A música veio muito por conta dos meus pais, né? Meu pai, ele sempre gostou muito de percussão. Até tinha uma bandinha, assim, na época de faculdade, que ele tocava nos bares aqui em Curitiba, tocava o surdo, assim. E minha mãe é do piano, a gente tem piano em casa, ela sempre foi de tocar o piano. E desde que eu me conheço por gente, eu sou aquela pessoa que ouve música e começa a batucar em algum lugar, assim, sabe? Batia na mesa, batia alguns... Isso sempre foi assim. Certo. E aí, meu pai até falou, pô, vamos testar aqui. Eu tinha ido para casa de um parente do meu pai, que ele tinha bateria em casa. Ele falou, vamos dar um jeito de tocar a bateria? Vamos. Daí pegaram fita isolante, prenderam a baqueta em mim, e daí deu certo, eu comecei a tirar um som, assim. Caramba. Ele falou, beleza, mas não pode ser sempre com fita isolante, que senão vai machucar muito. Daí eu peguei munhequeira, que era do tênis, coloquei um velcro, comecei a tocar, e daí surgiu a bateria, assim. Aí, você chegou a fazer aula de bateria? Cheguei a fazer por um tempo aula de bateria, até comprei bateria para ter lá em casa, tudo, só que... Mas aí você entrou no circuito de ser um músico da noite. Tocar. Não, mas nessa época, tipo assim, foi com 13, 14 anos, assim, ainda era... Ah, a bateria você começou já novinho. Bem novinho, né, nessa época de bateria. Aí até comprei a bateria em casa, só que vizinhos e minha irmã reclamavam o tempo todo. Aí acabei vendendo a bateria, e daí eu fui na praia uma vez, e daí tinha um cara que tinha um carrom. Um carrom? Que daí pra batucar tudo. E ele, pô, quer experimentar, tocar? Daí eu toquei, foi fantástico, assim, e ele foi muito incrível, assim, que o cara, ele fazia carrom na casa dele, assim, ele fazia carrom de casa mesmo, né? Certo. E aí ele tinha um carrom que era muito especial para ele. Ele falou, olha, gostei tanto de você e eu vi que você tem habilidade, eu vou dar esse carrom que é meu xodó, eu vou dar para você. Olha que legal. E daí, cara, depois desse dia eu falei, agora eu preciso treinar carrom e conseguir tocar bem legal, assim, nos lugares, assim, né? E daí foi que... Mas essa questão, assim, de eu tocar mesmo, aconteceu... Quando eu estava indo nessa outra reunião de jovens, que eu tinha falado no Grupo dos Anjos, às vezes eles me chamavam ali e eu tocava percussão junto, assim. Foi certo. Aí que começou, assim. Tanto que o cara que eu comecei a tocar na noitada, ele era um cara que tocava nessa igreja e a gente acabou... Te chamou para ir tocar nos bares. É. E você chegou a
planejar alguma carreira com a música, assim? Não, era só porque uma coisa que eu gostava mesmo, porque toda vez que eu saía para algum lugar, como eu falei, eu ouvia música, eu queria batucar. Eu gostava disso, Sim. sabe? Daí ele me chamou, pô, mano, vou sair, vou batucar, vou ganhar dinheiro e vou estar nos lugares ali. Eu falei, vamos, só para se divertir mesmo. Certo. E foi só para hobby mesmo, assim. Nunca pensei, não, você artista musical, não. Era só mesmo para... E a bateria veio desde o filho infantil de ficar batucando, Exato. aí partiu para a bateria. E na igreja, você também comentou com a gente, né? Você foi ministrar na célula, na igreja, e você também percebeu que você não tinha mais sentido você ficar tocando na noite. E hoje você continua tocando na igreja? Continuo tocando hoje na igreja. Hoje estão numa nova igreja, né? Que é a chamada Ser Igreja. Os pastores são o Rafael Mendonça e a Bruna Moleiro. E acontece os cultos até justamente no Shopping Cristal, aqui perto, às 10h30. E eu, toda vez que era acústico, eu tocava. E daí teve uma vez que tava para vir um baterista, acabou ele não vindo, e falou, você consegue cobrir? Eu falei, pô, mas eu não lembro como que toca exatamente, você tem que tocar o carrom, você tem... Você consegue cobrir? Consigo. Daí peguei meus apetrechos que eu tenho de bateria, assim, e voltei a tocar, assim, sabe? Foi, inclusive, não, foi no ano passado. Foi a primeira vez que eu voltei a tocar bateria. E daí, hoje em dia, eu gosto principalmente de tocar percussão. Porque o carrom, como eu tenho em casa, eu consigo treinar mais. Certo. Né? A bateria, eu gosto também, mas é só quando... ocasiões extra. Fora um pouco do normal, você vai para a bateria. Mas olha só, gente, ele tem todo o aparato de bateria. E a gente preparou aqui uma bateria que eu quero que você veja. Né? Eu quero que você veja, inclusive, a montagem das coisas. Ele mostrou ali para a gente. Tem uma montagem ali que ele precisa de uma ajuda para poder colocar a baqueta e tudo mais. Eu vou pedir aqui para a gente mexer na iluminação aqui da gravação, para a gente ir ali para a região da bateria. Vamos lá, Marcos? Bora. Marcos, vamos lá. Vamos começar. Como é que você vai se preparar para tocar? Então, tem essa munhequeira, eu coloco, né? Principalmente nesse braço aqui. Certo. Eu coloco a baqueta aqui. Opa, espera aí. Esse outro aqui. Vai também para facilitar aqui. Prender um pouco mais forte. Apoia ali na própria caixa. A gente aqui. Até, como está fechado aqui, você consegue. Consigo apertar já preparou antes ali. Isso. E daí fica firme aqui no meu braço para tocar. Caraca, velho. Bom, os pés aí vai de boa. Os pés é mais tranquilo. É mais tranquilo. Manda ver, Marcos. É com você. Vai cantar junto? Não. Só bateria. Só bateria. Caraca, Marcos, que legal, cara. Show de bola. Vamos voltar aqui para a nossa conversa? Marcos, esporte, música, conversão, mas assim, você está com 28 anos. Ter essa deficiência, por mais que você tenha tido consciência, a síndrome que você nasceu, o desafio que você viveu era recém-nascido, de uma cirurgia. Sim. Você não tinha consciência. Aí você viveu o milagre dos 15% ali da cirurgia ser um sucesso, cresceu e se deparou com a deficiência, certo? Mas, como você mesmo disse, você se olhava, você não via alguém deficiente. Tentando ser assim, mais intangível, pegando mais intangível. Em algum momento, junto à fase de adolescência, as crises e tudo mais, injustiçado, inferiorizado,
A tua irmã não tem nenhuma deficiência, você tem. Raiva de Deus, já que você tinha esse vínculo com Deus, indignação. Teve algum momento, teve isso na sua caminhada, você viveu isso na sua vida? Teve. Tá na fase ali, principalmente ali da adolescência, acabou acontecendo umas situações até de bullying, né? Teve uma vez que eu mudei para um outro colégio, tinha ido até para o Bom Jesus Centro, e aí consegui ficar apenas 1 mês e meio, porque sofri bullying. Teve uma vez que até chegaram a me vaiar quando eu cheguei atrasado na sala e tudo mais, não queria fazer. Daí eu saí e falei, não aguento mais ficar nessa sala, não dá mais. E daí acabei voltando eu quero voltar para minha sala antiga, que era no Bom Jesus Água Verde. Só que daí tem essa outra coisa, né? Daí no Bom Jesus Água Verde os diretores falaram, as salas estão lotadas, não cabe mais ninguém aqui. Aí os meus antigos colegas falaram pro diretor, se o Marcos não entrar, a gente vai sair do colégio. Uia! Daí eles... Não, então pode deixar que a gente dá um jeito, vai colocar uma mesa a mais, em vez de 40 alunos ia ficar 41 e... Foi muito fantástico isso, sabe? Claro, você sai de uma instituição que você estava sendo vaiado por nada e você vai para um outro lugar onde tem um grupo de amigos que faz questão de ter você lá, isso faz toda a diferença, né? Foi sensacional, foi muito bom isso. E tem até algo legal que aconteceu, mas que uma vez eu fui jogar futebol no intervalo, e aí os caras falaram, não, você não pode jogar aqui e tal. E daí um outro amigo, que era bem amigo meu, que ele era até mais famosinho assim, na escola. Um dos populares. O cara tava ali com uma marmita, não sei o que, ele deu um tapão na marmita do cara e falou, quero ver se não vai deixar o Marcos jogar aqui e tal. Daí acabou deixando. Então, te protegiam mesmo, né? Tinha pessoas assim que me protegiam, assim, sabe? Certo. Então isso foi muito fantástico, né? Nessa questão. E... Qual outra? Esse sentimento de... O sentimento. Também tive quando eu saí do terceirão para a faculdade. Certo. Foi desafiador, como eu falei, assim, quando eu chegava em lugares novos, o que mais me ajudava a criar a inclusão era o esporte. Certo. Principalmente. Daí na faculdade não tinha educação física. Não tinha educação física. Você fez faculdade de administração, né? Quando eu saí da faculdade do terceirão, eu fui fazer direito na PUC. Certo. Tinha passado em direito na PUC e vários amigos meus, uns 3 ali foram no mesmo bloco ali, certo. tudo. Porém, na mesma sala não tinha ninguém. Então, para fazer essa amizade foi bem desafiador, assim. Certo. Então, meu primeiro ano e meio, assim, na faculdade, eu comecei a afastar um pouco das amizades, comecei a ficar um pouco de lado, comecei a ficar um pouco mais, tipo assim, vamos dizer, depressivo. Comecei a reclamar de coisas que eu não reclamava, assim, eu falava, mas Deus, começou principalmente essa fase muito de namoro, Deus, eu não vou ter namorada porque eu não tenho os braços, eu não vou poder levar a menina para comer porque eu não consigo cortar carne, eu não consigo comer caranguejo, sendo que caranguejo é difícil para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então eu comecei a reclamar de coisas assim, que eu não reclamava, assim, sabe? Então foi um momento que me fez aí me conectar até um pouco mais com Deus, porque daí eu comecei a ler livros de autoajuda. Aí teve um palestrante muito famoso, que é o Nick Vujicic, o cara que não tem os 2 braços nem as 2 pernas. Li um livro dele e vi o quanto ele falava na questão de Deus e tudo mais, e eu me conectei novamente, assim, sabe? Eu não cheguei a ficar com raiva de Deus, mas comecei a questionar, será que eu não vou ter namorada? Não vou ter... Era principalmente a questão de relacionamentos, assim. Sim. Que foi mais desafiador nessa questão, assim, sabe? Mas depois eu fiquei mais confiante, comecei a ver, daí eu vi ele com os 2 braços, sem os 2 braços e as pernas. Tinha uma mulher, tinha um filho, eu falei, então... É possível. Eu tô vendo o problema onde não tem. Certo. E você também, além do esporte, da música, você construiu uma carreira de palestrante, certo? Como é que foi essa carreira? Da onde que surgiu? Qual foi a primeira oportunidade? Como é que você startou para esse espaço? O que me movimentou, que fez eu querer ir para um pouco da carreira de palestrante foi justamente o Nick Vujicic, né? Certo.
Teve no final de 2016, ele até veio aqui para o Brasil, eu vi uma palestra dele, tinha ele e mais outros palestrantes. E ele é o que mais conseguia se comunicar até corporalmente, assim, ele se movia os braços e me chamou muita atenção, isso foi bem legal. E justamente nesse ano de 2016, teve as Olimpíadas e Paralimpíadas aqui no Brasil. Certo. E deu uma professora de escola pública, ela estava ensinando esporte adaptado para os alunos dela. E uma amiga dela, que inclusive você deve conhecer, que é a Janine Cardoso, A Janine. ela falou, olha, eu conheço um ex-aluno meu que joga tênis, é adaptado e tudo mais, posso vir chamá-la para falar com os jovens, né? Daí quando ela me chamou, aí me veio aquele frio na barriga. Eu falei, meu, mas vocês querem o quê? Que eu fale para esses jovens? Vocês querem que eu fale? Porque quando eu ia fazer a apresentação na faculdade, no colégio, eu era uma pessoa muito tímida, eu tremia na hora de falar, eu congelava, ficava muito com medo do julgamento que as pessoas vão pensar na hora que estiver na frente e tudo. Mas aí nessa hora foi o momento que eu orei para Deus, Deus, é para ir nisso daí? Ele falou, vai com o filho. Eu falei, não, então bora. Eu aceitei o convite. E aí quando eu cheguei ali na escola, já estava um pouco ainda nervoso. Daí as criancinhas, eu fui cumprimentar elas se afastavam de mim. Meu Deus, ele é um monstro. Nossa, não queria me dar oi. Mas aí comecei a ficar mais nervoso ainda. Daí eu falei, respira, vai dar tudo certo. Aí a gente foi pro ginásio ali, né? Daí eu ensinei mais ou menos como que eu jogava, fiz eles jogarem da mesma forma que eu jogava. Aí a gente foi para a sala de aula para eles fazerem as perguntas, principalmente. Certo. Aí depois começaram a fazer um monte de pergunta, gostar, brincadeira e tudo mais. E daí no final, aquelas mesmas crianças que não queriam me ver de jeito nenhum, não queriam me cumprimentar. Nossa, você é demais, tio, me dá um abraço, quero ser que nem você quando eu crescer. E daí aquilo me deu isso, caramba, que demais. Eu acho que eu entendi com o propósito de Deus ter me feito deficiente. Foi para servir de exemplo para jovens assim. E daí eu postei no Facebook na época, daí uma amiga do meu pai, que era professora de educação física numa outra escola, Everest, me chamou para eu dar uma palestra para os jovens lá pela primeira vez. Eu comecei a montar, deixar mais profissional. E aí eu continuei, fui me especializando um pouco mais de palestra, fui fazendo cursos. E o teu público das palestras acaba sendo esse público mais jovem? Foi sempre muito mais jovens e atletas. Assim, jovens sabe? E atletas. E daí... Só que daí veio a pandemia, né, em 2019, em 2020 ali, e aí começou a ficar online, comecei a me afastar. Eu já tinha saído do direito, estava fazendo administração na FAI. Certo. E aí quando eu me formei na FAI, passei numa multinacional, que eu trabalhei na área comercial, e daí acabei deixando um pouco de lado essa questão das palestras. Essa questão de palestras. Certo. E uma análise assim que você faria, Marcos, você até pontuou. Se te desse a opção hoje, Marcos, você vai nascer sem deficiência. Como é que você encararia essa opção? Eu ia achar... Hoje, para mim, é como se eu falasse para você, Fabiano, imagine que você crescesse com 6 dedos, em vez de 5 na mão. É como se fosse isso. Ia ser estranho, você não ia saber o que fazer. Eu vejo que se eu nascesse com os braços, para mim ia ser estranho, assim, sabe? Certo. Eu não sei como que é. Como é que seria isso, né? Com os braços. Assim. E você consegue ver propósito nesse seu histórico? Total. Como eu falei ali na questão ali da parte das palestras, assim, né? E hoje, principalmente quando eu vejo muitas pessoas com depressão e tudo mais, vêm me procurar, vêm falar comigo. E agora estou muito nessa questão, estou muito mais envolvido, né, com Deus, com a Bíblia, estudando muito. Até vi que existe a teoterapia, que trabalha principalmente com as questões de Deus para ajudar em depressão, ansiedade, assim. Mas o que mais está me movimentando hoje também é a questão de identidade, né? Certo. Que eu comecei a ver, mas a maneira como eu me olho no espelho tem a ver com minha autoestima. E minha autoestima, ela vem da minha identidade. E antes eu já sabia a questão de identidade, assim, que eu me formei como coach também, master coach, assim, já sabia nessa questão emocional, né, como é formada a identidade, tudo. Só que, recentemente, eu li um livro que mexeu muito comigo, que é a nova identidade
do Maurício Fragali, assim, que fala muito da questão de qual que é a nossa identidade em Cristo. Eu comecei a ver que, e até entendi que não é a nova identidade, é a antiga identidade, porque todos nós nascemos à imagem e semelhança de Deus, né? Tudo que Jesus é e foi, a gente também é. Então, todas as características positivas que ele tem, a gente tem. Certo. Só que a gente acaba perdendo por conta que vem para o mundo, pessoas, críticas, a gente é definido pelo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, Sim. não pelo que a gente nasceu realmente, né? E aí isso foi uma questão que está mexendo muito comigo, assim. Eu vejo que, além da minha deficiência de inspirar, eu tenho que trabalhar muito nessa questão de identidade. Estou trabalhando muito comigo e quero passar cada vez mais essa questão para as outras pessoas, sabe? Porque eu trabalhei muito essa questão em mim, por eu ser deficiente, né? E eu acho que gera até uma credibilidade, assim, pô, vai falar de identidade, vamos dizer, o Fabiano vai falar de identidade, pô, mas você é bonito, você é perfeito, tudo mais, é fácil, você fala. O pessoal olha, opa, se o cara sem mão e tudo mais, ele tem essa autoestima, essa identidade, gera um outro impacto para falar para as pessoas, sabe? Então, eu estou buscando muito, nas minhas palestras, estou buscando desenvolver um curso online hoje, trabalhando muito essa questão de autoestima, identidade e de como lidar com bullying. Assim. Certo. E lidar com bullying, você fala, é algo para instruir até a galera que na escola aí sofre com isso. Porque eu entendi, né? Eu fui até atrás, assim, tem até um livro do Nick Vujicic chamado Bullying. Eu entendi que o bullying nada mais é com pessoas... O bullying, qualquer preconceito em si, né? Tipo, preconceito racial, de chamar a pessoa de homofobia e tudo mais. Tá muito questão assim, são pessoas com baixa autoestima que tentam pegar outras pessoas que também estão com baixa autoestima, mas colocar elas mais para baixo para elas se sentirem bem. É sempre isso. Então eu entendi... Abaixar mais o outro para que eu possa me sentir maior. Sentir bem. Então, qual que é a maneira de a gente acabar com o preconceito no mundo, assim, vamos dizer, com o bullying? Seria trabalhando a autoestima de todo mundo. Porque se você tem autoestima, não tem porque... se vamos dizer, só tem o cara que comete o preconceito e o bullying que tem baixa autoestima. E você tem autoestima, ele não vai ter ninguém para ele trabalhar. Sim. Para ele tentar ser gay. Então, consequentemente, ele também vai ter que trabalhar a autoestima dele, assim, sabe? Então, eu vejo essa questão muito importante hoje. Uma das missões é trabalhar essa autoestima e identidade nas pessoas. Maravilha. Marcos, todo convidado nosso tem que deixar como dicas uma música e o porquê, 2 links e o porquê e 3 livros. Quais seriam as suas dicas? Bora lá. É uma música, né? É uma música. Uma música, posso falar duas? Pode. Que eu gosto de 2 questões, assim. Eu gosto muito da música Me Ama. Hoje é uma que eu venho ouvindo, porque justamente fala, né, o quanto Deus me amou e me ama. Quando eu entendo que eu sou amado por Ele incondicionalmente, que o amor dele é incondicional, não importa o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, se eu vou pecar, não vou pecar, Ele continua me amando, eu consigo ter mais firmeza para fazer as outras coisas, sabe? Então eu gosto muito de ouvir isso e estar declarando o tempo todo que Deus me ama. Eu sou um filho amado de Deus, certo? E também a outra agora eu só não vou saber exatamente o nome da música, mas é tipo amar como Jesus me ama, sabe? Porque ele fala muito nessa de eu vou amar os outros como Jesus me amou, é o mínimo que eu posso fazer. E ele fala muito na questão e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra. E quando eu ouço isso, me emociono. Primeira vez que eu ouvi, me emocionei muito, que eu falei, meu objetivo é ser suas mãos aqui na terra. Eu não tenho as mãos, mas meu objetivo é ser as mãos de Deus aqui na terra. E agora, Marcos, 2 links. 2 links. Hoje eu tô vendo muito essas questões, né, de Deus, assim, ultimamente. Né? Eu acho que passar até para as pessoas que muitas vezes as pessoas acham que ler a Bíblia, assim, é um pouco desafiador. E hoje a gente tem várias formas, né, de conseguir ler a Bíblia, principalmente através do YouTube, né? Então tem vários canais no YouTube que facilitam. Tem a Bíblia Ilustrada, Bíblia Descomplicada, assim. Então, acho que esses 2 eu acho muito interessante. E 2 que hoje eu ouço muito, né? Eu gosto muito para aprender. Eu vejo muito o canal do Primo Rico junto com o Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, assim. Eu gosto muito desse para até me aprofundar bastante na questão da palavra. Tem um que ele fala
por 6 horas apenas da vida de Jesus, eu acho incrível, assim. Então, esse vídeo da vida de Jesus, assim, eu acho fantástico para as pessoas verem. Acho que é isso que veio na minha mente agora. Maravilha. 3 livros. 3 livros. Primeiro de tudo, tem que ser a Bíblia, né? Acho que a Bíblia é essencial para todo mundo ler. Sim. Por mais que você, às vezes, ache que tem dificuldade, eu penso assim, comece sempre pelo Novo Testamento, né? Principalmente, eu acho que por João ali, para você conhecer Jesus, depois pelas cartas de Paulo, para saber quem você é em Jesus. Esse livro, eu acho outro que eu já tinha comentado, que todo mundo tem que ler, esse da Sua Nova Identidade. Tá, ele é um resumo das cartas de Paulo, de quem a gente é em Cristo, né? Mas Perfeito. ele fala exatamente que a gente é plenamente perdoado e tudo que Jesus foi, a gente é. Então ele mostra quem nós somos e o que a gente pode em Cristo Jesus, assim, sabe? Certo. E outro livro, é o terceiro. Daí eu gosto de tantos livros, agora pensar em outro. Agora você... Esses dois... O livro que eu acho que você deve ter lido, não o do bullying, tem um outro livro do Nick, não tem? Tem Uma Vida Sem Limites. Acho que a Vida Sem Limites dele, eu acho incrível, assim, para você... Eu gostei bastante desse livro. Inclusive, até pretendo, né, criar um livro meu. Seria uma pergunta que eu ia te fazer. Eu já vou fazer e daí começo escrevendo, deixo de lado. Hoje eu sei que existe várias... Hoje, por exemplo, dá para fazer um livro só do podcast que a gente fez aqui, né? Dá para traduzir e tudo mais. Mas Sim. eu pretendo fazer pelo menos uma autobiografia minha e ter outros livros, assim, falando sobre a minha história, esses conhecimentos que eu E eu te encorajo, Marcos. A tua história, o próprio Nick, eu acho que são histórias que trazem uma superação, um propósito de vida muito além dos desafios que a gente tem, né? As pessoas que não possuem deficiência têm os seus desafios e a gente não consegue imaginar o que isso seria, né? E você poder compartilhar isso em detalhes, né, com uma sequência e tudo, tenho certeza. Fico na torcida para que você realize esse projeto aí. Então vai sair em breve. Tomara mesmo, tomara. Marcos, agora eu vou pedir uma coisa para você. Você olha lá para a sua câmera, certo? E deixa uma mensagem, aquilo que você achar que deve, aquilo que você quer compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo. Maravilha. Então, queria compartilhar com as pessoas que estão ouvindo justamente isso que cada vez está tocando mais no meu coração, assim, é você saber o quanto, você acreditando ou não acreditando, mas você saber o quanto você é amado incondicionalmente por Deus. Então, Deus te aceita e te ama incondicionalmente. Você é plenamente perdoado por Deus, né? Tanto dos seus pecados passados, presentes e futuro. Então, se você hoje está tendo dificuldade de perdoar alguém, pai, mãe, família, saiba que não tem por que você ter essa dificuldade, porque você já foi totalmente plenamente perdoado e não tem por que você ter culpa dentro de você. E que você saiba, né, que você, além do filho amado, você é herdeiro e tudo que Jesus foi, você também é. É isso que eu quero que você cada vez tenha mais no teu coração e saiba que você pode fazer tudo, porque se Jesus pode fazer tudo, você também pode fazer muito além, como ele disse. É isso. Maravilha. Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por ter vivido isso. Parabéns por toda a superação. Parabéns para sua família. No livro, coloca a história deles. Com certeza. Coloca o posicionamento deles. Fez toda a diferença, né? A forma que eles te conduziram até você chegar aqui. E obrigado por você ter aceitado estar aqui, mas principalmente por ter sido essa pessoa. E para até onde você pode ir glorificando a Deus e manifestando tudo aquilo que Ele pode fazer através das nossas vidas. Maravilha. Eu que agradeço novamente, Fabiano, pela sua oportunidade. Tá? Foi um papo muito gostoso, como a gente orando no começo, deixa fluir. Eu acho que tudo que eu falei aqui foi Deus me usando como instrumento, usando a gente. Então, eu espero que a gente consiga impactar muitas vezes através desse podcast e cada vez mais. Vai impactar. Obrigado a você. Show de bola. Gente, agora senta o dedo nesse link e espalha geral, né?
Agora você já aprendeu, você já foi impactado com esse testemunho, com essa história, já sabe tudo aquilo que o Marcos pôde compartilhar aqui. Agora multiplica essa mensagem e no próximo episódio do Oncology Talk te espero aqui também. Beleza? Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima. Tchau!